Um cadinho de sons em todas as dimensões. Olá, amigos, tudo bem? Então vamos aqui para o formato de vídeo agora do nosso podcast. E a gente colocou no podcast, agora no Spotify, os lançamentos, né, de junho e julho. Agora vamos falar dos álbuns do semestre, né? Álbuns do primeiro semestre. Já estamos, né, terminando aí o primeiro semestre de 2024, né? Mês de julho agora, meados de agosto, já daqui a pouco. Já estamos no meio do ano, né? E muitos lançamentos de rock, hard rock, indie, pop rock já subiram aí nos streams, já lançaram aí nas lojas de discos já ainda existentes por aí, né? Nas importadoras e tal. Quem é que coleciona vinil e CD também está comprando, já comprou. Então a gente falou de alguns dos nossos programas desse ano, né? No Cadinho de Sons, falamos de alguns lançamentos durante os meses, né? Foram poucos programas, mas tivemos pelo menos os três programas de lançamentos aí. E vamos relembrar alguns nessa lista seleta de 5 melhores discos do primeiro semestre de 2024. Mas também teremos aí uma surpresinha, um regalo, vamos dizer assim, uma choradinha, né? Um sexto disco para a gente colocar aí. Vamos dar uma roubadinha nessa lista. Teve muita coisa, né? Eu acho que teve menos um pouco que os outros anos, os anos anteriores, mas a gente já tem um semestre inteiro ainda por vir. Então, antes, vamos falar de umas menções honrosas, né? A gente teve, né? Acho que alguns discos que a gente cogitou colocar e pensar, e assim, alguns discos do meu coração, e toda a lista tem isso, né? Coisas do nosso coração, do nosso gosto, né? Então não vai ser aquela, os melhores do ano, segundo a Rolling Stone, segundo a revista tal, não. É aquilo que a gente gosta, a gente escuta, a gente está lá no nosso algoritmo ou não, né? A gente pode pesquisar também, ouviu dicas de amigos, por exemplo, da Híbrido Podcast, nosso aqui Rio Panamá, nosso Gabiru, e tantos outros aí também, né? Também no Twitter, a gente sempre tem a dica de outros amigos lá, o Mundo de Andy, tantos outros. E assim, o que a gente tem de menção honrosa? O Bleachers, no seu quarto disco, uma banda que eu gosto muito, banda de New Jersey, do Jack Antonoff, com o seu quarto disco, Bleachers, para mim é o mais fraco deles todos, né? Mas que tem canções que ao vivo, eu estou vendo alguns vídeos ao vivo dos shows que eles fizeram, tem Red Rocks agora, elas crescem, né? Tiny Moves, Modern Girl, que estaria até na trilha do Sex Education, né? Jesus is Dead, principalmente Tiny Moves está tocando bastante, né? Acho que esse quarto disco é interessante, né? O Bleachers é sempre um bom projeto do nosso Jack Antonoff, produtor premiadíssimo. Uma coisa que foi uma surpresa, que agora eu falei no último podcast, o Zach Bryan. Zach Bryan, cantor alt country, né? Nascido no Japão, né? Americano, né? Mais militar, né? E tal, de família aí. Acho que nasceu no Japão, parece, né? É um cantor alt country que está fazendo bastante sucesso. Lançou um disco novo também, né? Com duetos, que tem alguns duetos, tem o John Mayer no dueto e um dueto com, né, Bruce Springsteen, nós falamos até no último podcast, né? O Yard Act, né, com Where's My Utopia, o Yard Act quase eu coloquei na lista dos 5 melhores discos, tá? É um discaço, muito bom mesmo. O Kings of Leon também voltou aí com um disco interessante, um disco, né, assim, bem produzido e tal, mas tentando captar assim, a essência inicial do grupo. Can We Please Have Fun? É interessante o disco, mas não é um disco para mim dos melhores do semestre. Lemon Twigs com All Dream Is All Now. All Dream Is All Now, né? Lemon Twins, que é uma banda interessante aí, né, inglesa. O Black Barrel Smoke, né, conhecidos aí de Southern Rock, né, com Be Right Here, né, um bom disco também, né, como sempre o Black Barrel Smoke faz. O Idols também com seu novo disco, né, e o Green Day também. Green Day no começo do ano lançou também um bom disco, né. Então esses são alguns que eu posso citar como menção honrosa. Fora da minha bolha, né, do rock, indie rock, até pop rock, vamos dizer assim, muita gente vai citar, eu acho que Beyoncé, né, com Cowboy Carter, e a Billie Eilish com seu disco novo, que provavelmente vão aí pro Grammy disputar os prêmios lá do mundo pop mainstream, né? Mas a gente fica aqui com os nossos discos do nosso Cadinho de Sons. Então vamos para a nossa lista.
Então, continuando, né, a nossa lista, né, a gente agora vai iniciar, na verdade, a nossa lista, né, eu acho que a gente fala de 2 primeiros discos, assim, que já marcaram bastante, estão fazendo bastante estardalhaço aí, uma das bandas, inclusive uma banda revelação nos festivais aí da Inglaterra, já está bombando aí, Glastonbury, esses festivais aí, não sei se foi no Lollapalooza também, mas teve algum festival que foi também há pouco tempo. Last Dinner Party, uma banda feminina aí, né, que emula muito Silks and the Bench, estouraram em 2023 com um single que está nesse disco, o Prelude to Ecstasy. Prelude to Ecstasy do Last Dinner Party, com o single Nothing Matters. Nothing Matters. Essa banda britânica, né, traz uma mistura de indie, de alternativo, pop da melhor qualidade, meio Silks and the Benches mesmo, lembra muito, explora uma sonoridade totalmente única, né? Os destaques, né? Nothing Matters, Sinner e The Feminine Urge. A Brittany Howard, já conhecida nossa da banda Alabama Shakes, traz o seu segundo trabalho solo e bem interessante, muito bacana mesmo, já aí como um dos 5 grandes discos do semestre, junto com Last Dinner Party e Prelude to Ecstasy, segundo voo solo da cantora da Alabama Shakes, Brittany Howard, né? What Now, o álbum What Now, né? Que vai misturar gêneros, música eletrônica, folk, rock, funk, né? Funk rock também, para dançar, jazz, tudo isso, né? Numa mistura, num caldeirão potente, né? E que ela foi ali fazendo, né? Emulando isso aí, né? Durante a pandemia, a ideia desse álbum, né? E escutou muito Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, né? O grande álbum clássico do Stevie Wonder, Songs in the Key of Life. Ele escutou até o talo preso em casa e daí veio a influência para fazer esse ótimo álbum What Now, né? De 2024, né? Do selo Eldorado de qualidade, né? Vamos dizer assim, a nossa Brittany Howard, né? Sensacional. All I wanna do is prove it to you. Singing convertibles, and you can hold me like you held her, and I will fuck you like nothing. E aí a gente continua a nossa lista, né? O Black Keys, né? O Black Keys retornou aí, né? Com o seu 12º álbum de estúdio, né? Ohio Players, né? A faixa On The Game, né? Foi co-escrita com Noel Gallagher, também teve participação de Beck, de Noel Gallagher e outros tantos aí, né? E a banda produzida por, formada por Dan Auerbach e Patrick Carney, né? Voltaram, assim, segundo a Rolling Stones, a fazer aquele som que transporta as pessoas numa máquina do tempo, né? Para Memphis dos anos 60, para o meio oeste dos anos 70, Manchester na Inglaterra, ou LA nos Estados Unidos, nos anos 90, tudo junto, né? Num mix assim, retrô, bem característico do som deles, né? E é assim uma retomada do que foi o Black Keys aí em discos do passado, em clássicos discos do passado, especialmente na época do single de 2011 da banda Lonely Boy, que também trouxeram à tona de novo o personagem do videoclipe, né? No clipe de On The Game, e vale muito a pena, é um descasso esse Ohio Players, realmente um dos melhores do ano, e eu acho que rima junto com, para mim, o melhor até agora do ano, uma banda também de nome duplo, que começa com B também, o Black Crowes, né? Os Corvos Negros estão de volta maravilhosamente bem, né? Os irmãos Robinson, Chris e Rich Robinson, né? Depois de 15 anos do último lançamento inédito, né? Before the Frost Until the Freeze, de 2009, gravaram esse belo disco que é o Happiness Bastards, via Silver Arrow Records, né? Um álbum de 10 faixas com grandes músicas mesmo, né? E a gente destaca algumas delas, né? O quarteto inicial de músicas, assim, já você entra num descasso mesmo, 3 pedradas nas 3 primeiras músicas, Beside Manners, Had Some Clothes, Cross Your Fingers, Follow the Moon também, é um ponto alto do disco, mas acho que o grande clássico do disco aí, o grande single, né? Waiting and the Waiting,
né? Wanting and the Waiting, né? Parece sim, qualquer música do Black Crowes da fase inicial, né? Que a gente ouviu no passado, os 3 grandes primeiros discos, por exemplo. Tem até um dueto com a cantora country Lainey Wilson, numa balada gótica, né? Que leva o nome de Whited Rose, né? Mas o grande destaque, Waiting and the Waiting, né? Do disco Happiness Bastards, do Black Crowes, voltando aí com todo vapor pra gente aí. Para a gente terminar, né? 2 descassos também de uma banda bem mais novata, né? No seu segundo disco, e de um veterano, né? A gente roubou, né? Fizemos 6 discos, né? Então esse veterano fica no hors concours, vamos dizer assim, né? Como se dizia antigamente, né? Então o último 5º grande disco do ano a gente coloca como Goodbye June, né? A banda de primos, né? Os primos de Nashville, né? E que tem uma influência muito grande do AC/DC, o AC/DC, né? De Bon Scott, né? Bem assim o vocal, bem de Bon Scott, né? Mas também do Led Zeppelin, do Jimi Hendrix, nosso Jimi aqui, né? Nosso Jimi. E também do Led Zeppelin e do Black Keys, que a gente falou há pouco, né? O single Hard Way veio com tudo aí, esses meses, do ótimo disco Deep in Trouble. Deep in Trouble, né? O segundo disco aí já da banda, né? Que surgiu aí em 2022, dica do nosso Loquinho Panamá, e que é um disco que soa maravilhosamente bem, com hard rocks maravilhosos, também com baladas e melodias incríveis, né? Soando muito como o AC/DC, conforme a gente falou. E, para a gente terminar, o nosso O Concurso, né? Lenny Kravitz, voltando aí, um dos maiores nomes do rock, do pop das últimas décadas, lançou aí, né, no mês passado, né, seu novo álbum, Blue Electric Light, né, com os singles TK-421, Human e Paradise, né, principalmente, né, seu 12º trabalho do artista, lançamento da BMG, gravado no seu estúdio nas Bahamas. Blue Electric Light manteve todas as características do artista, né, com seu som psicodélico, hard rock, pop, explosivo, romântico, ao mesmo tempo também sempre atemporal, inspirador, em 12 faixas. Contou assim com poucos colaboradores, só o guitarrista praticamente Craig Ross, que acompanha há décadas, mas ele toca praticamente todos os instrumentos no disco. E é um descasso mesmo do nosso Lenny, voltando com tudo aí, principalmente um som meio Prince ali em TK-421, que olha, pô, sensacional. Videoclipe bem sensual também do nosso Lenny Kravitz, botando tudo para jogo ali. E esses são os lançamentos da gente desse primeiro semestre, né, gente? Então é isso. Um bocadinho de sons em todas as dimensões. Bons sonhos e até a próxima, pessoal.